Turma, não, eu não tô de mau humor, de verdade. Eu ia fazer 3 perguntas para vocês, mas levanta a mão. Quem gosta dessa porra aqui, disso aqui? Você gosta, velho? Você deu uma resposta tão boa sobre inovação. Cara, isso aqui destrói o relacionamento que eu estava querendo criar com vocês. De verdade. Mas, vamos lá. 30 minutos. Ó, roubaram 5 daqui, velho. Vamos começar. Dúvida 1. Quem que trabalha com inovação aqui, dentro de uma área de inovação efetivamente? Empreendedor. Investidor. Ó. Beleza. Dúvida número 2. Se a gente tivesse assim, imagina uma moeda mágica, cara, que você dá na tua mão, e essa moeda, ela tem a capacidade de botar assim, dela bombar uma coisa dentro da tua empresa. E ela pode bombar inovação, criatividade ou empreendedorismo. Você colocava isso aonde? Empreendedorismo. Alguém colocava, sem ser empreendedorismo, colocava inovação? Em criatividade? Beleza. Cara, e a última pergunta que eu ia fazer para vocês, na verdade, é a seguinte. Cara, quem quer ganhar 0800, um livro chamado Como Inovar Apenas em um Dia, do professor Sokran, de Harvard, basta escanear aqui esse QR Code, tá? E vocês vão ganhar de graça esse livro, que te ensina como é que é? Aprenda a inovar em apenas 1 minuto. E é normalmente esse momento que eu vejo quem está escaneando, fico olhando para ele e fico pensando o seguinte, essa é a pessoa que compraria o Ozempic a R$11. Mas não é, cara, imagina, porra, Ozempic é R$11, cara, o negócio custa 1.200, você pega R$11, baratinho, toma uma injeçãozinha, rápido, fica magrinho, rapidinho. Cara, é interessante. Por que eu tô falando do Ozempic e o que eu gosto no caso do Ozempic, tá? O Ozempic levou 17 anos para ser produzido, vendeu mais de 100 milhões de unidades, hoje representa 41% do faturamento da Novo, e o mais interessante, do lançamento para cá, a ação da Novo valorizou praticamente 320%. Esse é o lado interessante. Para quem levantou a mão que falou que trabalha numa área de inovação, imagina o seguinte, cara, você está trabalhando num projeto que levou 15 anos para ser desenvolvido, gastou 4 bi de dólar e, ó, 0 de receita. Você acha que o teu gestor da tua área de inovação topa uma briga dessa? De você passar 14 anos desenvolvendo, e aí, como é que está o projeto? Não, calma, ainda não. O interessante dessa história é que, efetivamente, depois de um tempo, seja o Wegovy, seja o Ozempic, né, as vendas já alcançaram a fase de desenvolvimento de R&D. O que eu acho interessante, porque isso para mim remonta um modelo de persistência, de visão de longo prazo, quando você olha para a inovação, efetivamente pensando o seguinte, cara, eu estou apostando lá na frente. Qual que é o caso nefasto, vamos chamar assim, do Ozempic? Cara, o Ozempic também tem o maior mercado do mundo consumidor dentro dos Estados Unidos. 65% do Ozempic é consumido nos Estados Unidos. Se você faz um retrato do que aconteceu nos Estados Unidos, é o maior mercado de fitness do mundo. E se você fizer uma quebra aqui de mais ou menos o que aconteceu de 2017 até agora, que é justamente da data do lançamento do Ozempic para cá, 3 coisas aconteceram. Volta 1. 3 coisas aconteceram. Primeira, a quantidade de ida semanal dentro das academias caiu nos Estados Unidos. Ponto 2, as pessoas passaram a ficar menos tempo da academia. E ponto 3, dobrou o número de lazy payers. Sabe o que é o lazy payer? Lazy payer sou eu, é o cara que paga e não vai na academia. Brincadeiras à parte, sabe o que aconteceu de um lado para cá? Vamos ser bem honestos e transparentes. A gente está ficando preguiçoso. E preguiçoso para caramba, para não falar um palavrão aqui. A gente está ficando ansioso no que diz respeito à inovação e preguiçoso, querendo ser, de certa forma assim, que a gente inove rápido. Uma forma da gente evoluir nessa conversa é a seguinte, cara, você já esteve no Louvre, você foi lá, viu a Mona Lisa, aquela confusão, perrengue chique para tirar uma foto. Quando você está na Mona Lisa e olhando para a Mona Lisa, você lembra que ela levou 14 anos para ser feita? Quando você olha para a Capela Sistina, você olha, porra, talvez para mim uma das pinturas mais bonitas do mundo, você lembra que ela levou 11 anos para ser feita? Você pega o Davi de Michelangelo, cara, 2 anos e meio para ser construído, mas o cara passou quase 40 anos estudando anatomia para fazer aquilo. E aí, de repente, não me julguem, cara, vem um maluco, cola um silver tape com uma banana em Nova York e vende essa porra por 6 milhões de dólares. Cara, assim, eu não entendo nada de arte, eu sou economista, mas desculpa o termo, tá? Puta que pariu. Tem um negócio muito errado com a gente, de uma maneira geral, de achar que isso vale 6 milhões de dólares. E quando a gente traz essa realidade para o nosso dia a dia, cara, você já teve um chefe, um gestor falando, cadê o time de inovação lá para fazer o nosso iPhone? Cadê o time de inovação para construir o nosso Facebook interno? Cadê o time de inovação que ainda não veio com o nosso GPT? Não, legal, beleza. Mas, cara, lembre para esse cara o seguinte, o iPhone levou 3 anos para ser desenvolvido.
ChatGPT ou o Facebook, cara, 4 anos para virar um unicórnio. A gente está falando para cacete de AI e ChatGPT. ChatGPT, 7 anos para ser desenvolvido. Faz uma experiência, chega hoje de noite, entra no Google Graveyard, que é o cemitério de ferramentas do Google, e experimenta pegar lá quanto tempo, em média, os produtos do Google são testados. Eu não vou falar aqui da minha idade, mas assim, eu adorava um programa chamado Picasa. Quem está sorrindo está entregando a idade, falando assim, ah, eu também usava. Pois é, eu também usava aquilo. O Picasa ficou 12 anos no Google sendo testado. Imagina se dentro da empresa de vocês tem um teste de inovação que leva 12 anos. E por que eu estou falando disso tudo, galera? Porque nos últimos 20 anos, o tempo de projeto de inovação no Brasil tem caído drasticamente. A gente está falando de cair para quase 70% nos últimos 20 anos. A gente está falando, mais uma vez, que a gente está ficando, desculpa o termo, tá, mas preguiçoso, ansioso e querendo tomar os Zempic de R$11 para fazer rápido inovação, para inovar da noite para o dia. E, cara, os resultados, efetivamente, não estão mostrando que isso está funcionando. Deixa eu dar um contexto de como é que isso tudo começou. E eu não sei se o Murta lembra, mas assim, aquela pergunta que eu fiz para o meu amigo aqui, eu rodei essa pergunta no início do ano num evento nos Estados Unidos, e eu perguntei, galera, o que é mais importante? Inovação, criatividade e empreendedorismo. Aqui não deu para balancear exatamente a conta que deu quando vocês levantaram a mão, tá? Mas online, isso aqui deu 81%. A gente está falando de um pareto de 81% das pessoas falando, cara, foda-se criatividade, não quero nem saber de empreendedorismo, o negócio é inovar, 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 inovar. Legal, bacana. Você pega e compara isso com os estudos do Banco Mundial, o estudo da Deloitte, você vê que está mais ou menos ali na mesma linha. Ou seja, está indo uma linha bastante interessante. Dito isso tudo, a gente deveria se perguntar, num evento desse tamanho sobre inovação, cara, inovar deve ser importante, né? Se você faz essa pergunta online, normalmente dá um número próximo ali de 95% das pessoas falando, sim, inovar é importante, Gurgel, bacana. E realmente, se você olha, por exemplo, o estudo da BCG do ano passado, inovação nunca teve tão em voga para 100% dos empresários. A gente está falando de 83% dos empresários no mundo, falando inovação é ou a minha top 1 priority, ou pelo menos uma das top 3. Se você pegar nos próximos 5 anos, você vê que a maioria das empresas vai aumentar o gasto em inovação, você vai ver que nos últimos 20 anos a gente multiplicou por 10 a quantidade de materiais científicos dentro da área de inovação, a busca no Google aumentou praticamente 10 vezes, a quantidade de livros aumentou 7 vezes, sendo que a venda de livro aumentou quase que 15 vezes. Não sei quem é o colecionador de bet, mas eu tenho certeza que tem algum colecionador de bet por aí. Cara, só no ano passado a gente teve praticamente 5 mil eventos de inovação no Brasil, e aí eu vou fazer, não é sacanagem, mas assim, cara, deve ter gente aqui que deve ter ido no SXSW esse ano ou em outros anos. Cara, mas vocês já repararam o que tem acontecido com download do SX, upload do SX, preload do SX, frontload do... Cara, já me perdi, eu já não sei mais quanto, que é tanta coisa assim que você não sabe. Agora, tem um dado particularmente, se tiver nessa evolução toda aqui, guardar um dado é o seguinte. Nos últimos 10 anos, cara, a quantidade de empresas que detêm um departamento de inovação aumentou em 10 vezes. E o segundo número, a quantidade de pessoas envolvidas com o processo de inovação aumentou 21 vezes. Legal, a gente respira e pensa o seguinte, cara, Simon Sinek, tá, vamos voltar 2 passos para trás e perguntar, se inovação é um negócio tão legal, cara, me explica por quê, né? O start with the why, aquelas coisas. E quando você faz a mesma pergunta do, cara, por que inovar então é tão importante para aquele mesmo grupo de pessoas, assustadoramente, menos de 20% das pessoas sabem responder. O que é a resposta perfeita em azul aqui? É a pessoa saber responder por que ela está inovando, como que ela vai inovar e quais os indicadores que ela está correndo atrás. A grande maioria é aquela resposta assim, não, tem que inovar sim. Por quê? Porque tem. E acho que assim, vale a pena a gente dar um deep dive nessa brincadeira pelo seguinte, tem diversas formas ou motivos para você estar inovando. Primeiro deles, cara, você pode aumentar o número de vendas, legal. Segundo, e pelo amor de Deus, a gente vai fazer tira a foto de novo desse slide, mas assim, escreve depois na tua anotação falando assim, errado, não faça isso. Inovação não é para você estimular desenvolvimento de produto, não deveria ser isso. Isso é uma concepção errada do conceito de inovação. Você poderia pensar que é para aumentar o número de lotes, legal, você poderia pensar que é barreira de concorrência dos seus competidores, você poderia pensar que é você se preparando para o futuro, você poderia pensar que é para você explorar novas possibilidades, você poderia pensar, cadê meu amigo? Começa a amarrar com a parte financeira, adorei o que ele falou ali, o Luiz, e chega no último ponto que particularmente é o que eu mais gosto, que é um estudo da McKinsey 2017, que fala o seguinte,
Cara, inovação deveria ser a forma de você organizar os seus processos internos de criar uma cultura, não necessariamente lançando um monte de coisa, mas gerindo aqueles processos de uma maneira interessante. Bacana. Quando você pega todo esse compilado e volta naquela pesquisa de inovar é importante, todo mundo, sim. Agora, por quê? Eu não sei. Isso conversa com uma pesquisa da McKinsey, que ela faz todo ano, que mostra o seguinte, 84% dos executivos falam, cara, inovar é a principal estratégia que eu tenho, porra, se eu não inovar, eu estou morto. Bacana, mas você está satisfeito com o teu processo de inovação? 6% das pessoas respondem que sim. Olha que coisa louca, a gente está falando que praticamente um Pareto, mais que um Pareto, todo mundo falando que inovar é importante? Sim. Você está satisfeito com o teu processo de inovação? Não. Tem alguma coisa diametralmente errada nessa brincadeira. E eu não quero ficar forçando o negócio do fitness de novo, mas assim, coincidentemente, quando a gente olha para a pesquisa da Nestlé, 88% dos brasileiros entendem que sim, é importante ser saudável. Você está satisfeito com a tua ida na academia? Não. Guarda uma relação em relação a isso. Por que ninguém está satisfeito efetivamente com o teu processo de inovação? E eu vou dar 2 passos para trás para tentar explicar isso. Nos últimos 5 anos eu estava chefiando a área de inovação de uma das empresas mais inovadoras da América Latina. A gente tinha um modelo que carinhosamente a gente chamava de jet ski. Quem quiser aprender mais sobre jet ski, hoje em dia existe uma fórmula, porra, eu passo de mão beijada para quem quiser aprender sobre jet ski em relação a isso. E isso para mim funcionava muito o seguinte, a gente aprendeu a fazer um bolo, gerou uma receita de bolo, eu tô te dando a receita de bolo, cara, e porra, boa sorte, faça o bolo você que, puta, todo mundo vai gostar. O problema é que quando eu comecei a fazer isso em consultoria e ensinar as pessoas a fazer jet ski, o que aconteceu na verdade foi isso aqui. Imagina que essa empresa, ela estava lá com os seus KPIs de inovação, entendendo que ela não está satisfeita com o seu resultado de inovação, e você vai lá e ensina ela efetivamente fazer inovação, e ela, porra, tem tudo na mão para poder chegar no ranking das empresas mais inovadoras do mundo. O que aconteceu? Cara, a grande maioria não sabia começar, uma grande maioria falou, pô, vou contratar uma consultoria externa para fazer isso, e o pior de tudo, não é pior, mas assim, a grande maioria das pessoas estavam fazendo o quê? Crescimento inorgânico. No final das contas, elas estavam atrás de Ozempic de R$11. Que é, cara, eu quero pressa, eu vou comprar rápido isso aqui porque eu preciso inovar. E aí você pergunta, tá, mas você precisa inovar por quê? Menos de 30% das empresas estão dispostas a rever os seus processos de inovação. Quando isso acontece, você não tem clareza do teu processo de inovação. Quando você não tem clareza em relação ao que você quer, o que acontece, você não consegue medir. E a partir do momento que você não consegue medir o que acontece, acontece esse problema daqui, que para mim é o mais importante, desde 2007, a McKinsey fala sobre isso, que é, você vem para a ponta alta da tua pirâmide e pergunta assim, e aí, por que você não está, aqueles 6%, por que você não está inovando? Cara, é culpa da minha base da pirâmide lá, meus funcionários não sabem inovar. Aí você pega a mesma empresa, vem para cá e pergunta assim, cara, por que a gente não está inovando? Por que a gente está com esse resultado de 6%? Porra, meu C-Level é burro pra cacete, eles não sabem, eles não conhecem cultura e etc. E você cria um loop aqui que fica um empurrando a bola para o outro e efetivamente a gente não sai desses 6%. Dito tudo isso, chegou um determinado momento que eu falei, cara, calma. O Murta lembra desse dia. Eu virei e falei o seguinte, cara, eu tô aqui querendo, porra, botar jet ski para tudo que é lugar, quero ver jet ski para cima, para baixo. Será que é isso mesmo que as empresas querem? Será que a tua empresa precisa de um jet ski? Será que é eu ensinar e sair replicando jet ski para tudo que é lado? E essa provocação, ela começou no dia que eu terminei de uma cirurgia no joelho e voltei a correr. Botei lá, tal, tava começando a correr e um amigo, pô, postando aquelas fotinhas de Instagram, o amigo viu e falou, cara, Gurgel, tô vendo que você tá voltando a correr, voltando a querer ficar saudável, legal. Você me manda a tua planilha de treino? Mando, por quê? Cara, eu tô querendo ficar um pouco mais saudável. Eu falei, cara, sem problema nenhum, toma, tá aqui e enviei. Só que eu fiquei pensando o seguinte, cara, faz o paralelo. O que é ficar saudável para você? Ou para você? Ou para você? Concorda que cada um vai ter meio que uma resposta daquilo que quer? E eventualmente a gente tem aqui o Pedro, que quer ficar grandão pro carnaval. A gente tem aqui a Fernanda, cara, que só quer perder assim, 5% de gordura. Ou tem ali a Letícia, que quer abaixar 10 minutos do tempo de corrida dela. Todos eles querem ficar fitness, saudáveis, mas cada um tem um objetivo com aquilo, e a minha fórmula mágica aqui não é o one size fits all, cada um precisa da sua, digamos assim, e toda essa provocação que levou a gente começar a pensar o seguinte, cara, pro Pedro, inovar é lançar um monte de coisa, beleza, problema dele. Cara, pra Fernanda é ter 25% do total revenue da companhia atrelado a produtos que ela lançou nos últimos 24 meses, legal para ela também. E pra Letícia, eventualmente uma empresa mais P&D intensive, ela tá tentando correr atrás de uma corrida de patente. Tudo isso para dizer que, cara, eu comecei a rever essa questão aqui do desenvolvimento de inovação e comecei a pensar o seguinte, cara, não dá, Larinha, para eu pegar e fazer uma fórmula comum para você, para você, para você e para você. Dado que eu não consigo fazer uma fórmula única para todo mundo, o que eu pensei em fazer? Eu vou falar o seguinte, cara, o que não muda nunca? O que não muda, seja
para o Sebrae, seja para o Senac, seja, enfim, para a empresa que for, seja para a Lookbox. Eu pensei, poxa, o que não muda na grande maioria das vezes, independente do que você está querendo com inovação? E a primeira coisa que não muda é o seguinte, eu entro numa empresa para dar consultoria de inovação, a primeira pergunta que a pessoa me faz é a seguinte, cara, qual que é a estrutura de inovação que a gente deveria adotar? Qual que é o desenho da estrutura? Então, cara, sei lá, você pode, se quiser, pegar, botar uma estrutura centralizada, como a Apple faz. É bom isso, Gurgel? Do cacete. Eu devo fazer isso? Não sei. Você decide. Você pode botar uma estrutura centralizada, você poderia botar uma estrutura descentralizada, como a de Johnson & Johnson. Isso daqui é muito bom para empresas que têm business units que se movem em momentos diferentes. Ou você pode querer e pegar, botar aqui eu, Gurgel, particularmente mais gosto, que é o modelo híbrido, que é o modelo da 3M ou o modelo da GE. Gurgel, eu tenho que usar um desses? Não sei, a única coisa que eu poderia dizer para vocês é a seguinte, cara, vocês deveriam pensar em qualquer uma dessas estruturas com viés de adaptabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que seja extremamente fácil e dinâmico de você sair de uma centralizada para uma descentralizada, de uma híbrida e eventualmente voltar para a centralizada. A grande verdade é que se você pega as empresas mais inovadoras do mundo, elas não guardam simetria em relação à forma que elas fazem estrutura. O que elas têm é efetivamente um modelo operacional que joga elas para esse ranking. No final das contas, você deveria caçar um indicador ou um KPI dentro da tua empresa, que é a quantidade de pessoas no total da tua companhia que está efetivamente atrelado... Morreu. Foi. Atrelado ao teu processo de inovação. Numa radicalidade aqui, você poderia falar o seguinte, cara, a tua missão deveria ser acabar com a área de inovação. E aí quem levantou a mão falando que é da área de inovação, tem aquela preocupação agora assim, cara, Open to Network no LinkedIn. Mas não é isso. A verdade é que assim, você eventualmente deveria pegar e falar o seguinte, cara, inovação não deveria ser departamento, inovação deveria ser comportamento. Inovação não deveria ser uma área, deveria ser muito mais um behavior e uma forma como você está fazendo as coisas dentro de casa. Por que eu estou falando isso? Porque a segunda coisa que mais me pergunta é, pô, mas de onde que a gente vai tirar essas ideias? Meu mestrado foi na área de criatividade, me dói falar sobre isso, mas efetivamente a ideia em si vale muito pouco no processo de inovação. Por quê? Porque as grandes empresas, as empresas mais inovadoras do mundo, em verde, e as menos inovadoras do mundo, em vermelho, elas já pensam de maneira muito similar. Pega dois business concorrentes, pede para pessoas de empresas similares ou empresas diferentes terem alguma inovação ou pensarem numa ideia inovativa, você vai ver que as coisas já são muito similares. O que muda efetivamente? Muda a forma como você vai prototipar e testar essa ideia. A modo como você vai fazer que a gente poderia chamar de gestão de portfólio dessas ideias. Como é que funciona uma empresa tradicional? Cara, dessa forma daqui, relativamente pouca ideia no topo de funil e essa parte daqui verde, relativamente aberta, ou seja, o que chegar de ideia aqui para dentro de casa, a gente vai colocar para testar. Isso aqui gasta dinheiro, meu. Como que uma empresa bastante inovadora, ou as top 10 empresas mais inovadoras do mundo elas fazem? Elas abrem muito essa boca do funil e efetivamente depois você controla aquilo para testar aquilo ao máximo possível para você não ter uma vazão de ideias na fase final. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples e, pô, William, se você me permitir, cara, imagina que você é gestor da empresa, vamos chamar de empresa A aqui, beleza? E você tem 2 projetos de inovação que você está chefiando dentro da tua companhia, apenas 2. Pensa comigo qual que é o grau de resistência de você demolir ou afundar um desses 2 projetos. 50% do teu tempo, se você afundar um, cara, foi embora. Se afundar mais um, de novo, Open to Network no LinkedIn, você não quer isso. Então, assim, tua resistência quando você tem pouco projeto de inovação dentro de casa, cara, é uma resistência muito grande de continuar insistindo fazer coisa, entre aspas, ruim. Qual que é o diametralmente oposto? O que acontece? Cara, você está com um projeto de inovação pra cacete. O que tende a acontecer? A tua resistência a você capotar alguma coisa boa acaba caindo demais. Cara, Gurgel, onde é que está o pote de ouro disso? Sei lá, cara, não tenho a menor ideia. Se eu soubesse, porra, acho que eu estava ganhando dinheiro fazendo isso. Uma coisa que eu poderia virar para vocês é falar o seguinte, vamos levar em consideração que esse pote de ouro, a gente deveria ter uma premissa de que 1 a cada 20 projetos de inovação dá certo. E se a gente tomar isso como premissa e pensar que inovação efetivamente deveria gerar resultados nos próximos 12, 24 meses, a gente deveria calcular a receita anual pensando no best case scenario de que 1 de cada 20 projetos vai gerar aquele volume de receita incremental que você tem e efetivamente a tua receita projetada bate os teus 120 ou os 20% que você está querendo levar. No final das contas, o que a gente está falando é que essa parte de portfólio e a gestão do portfólio de projetos de inovação eventualmente é mais importante do que efetivamente cada um dos projetos que você está tocando em si. E como que você mensura isso? Você mensura da seguinte forma, aquele velha máxima de haja como se você fosse uma startup. Puta que pariu, não faça isso. Carolzinha está aqui, ela trabalha num dos hospitais mais interessantes do Brasil.
Se ela pegar o hospital e atuar dentro do hospital como startup, cara, quebra a porra do hospital em menos de um mês. Ou seja, não faça isso. Atue como se fosse um VC, ou como Venture Capital. E por que eu falo isso? Porque essa tua corridinha de cavalos aqui deveria ter um buffer de projetos, onde num primeiro momento você deveria ter esse buffer aberto, você deveria estar recebendo essas informações. Você deveria receber essas informações tanto de empregados internos quanto de fontes externas, mas o princípio pelo qual você deveria caçar ou escolher qual cavalo você vai começar a testar é um. E a BCG, normalmente ela fala, pô, não, mas você deveria ver a parte estratégica, alinhamento financeiro, alinhamento técnico-econômico. Vou dar a minha opinião. Ignora tudo isso e olha para uma coisa chamada, em português fica difícil de traduzir. Pagou para mim também aqui, Mesa. Mas seria a questão do desejo. E o que é o desejo, no final das contas? É efetivamente quanto que o teu consumidor final quer em relação àquele problema. Por que a gente está falando isso? Eu vou seguir sem slide, galera, mas assim, se você pegar em 2021, quando teve o maior crack de startups no mundo, logo depois do Covid, todo mundo falava o seguinte, cara, o que aconteceu? Por que tem tanto startup fechando? Pô, porque acabou o dinheiro do mundo. Mentira. O principal motivo pelas startups fecharem em 2021 era porque não existia demanda de mercado pelas startups que estavam surgindo. Se surgisse aqui, se aparecesse o gráfico, era melhor. Vai, segue, segue. E meu tempo está acabando, velho. Vai de tela preta. Tum. Aí. Boa. A questão aqui do desejo, a gente volta daquela 1 de 20 projetos e a gente volta aqui para uma pesquisa do Clayton Christensen que mostra de 1 a cada 12 projetos de inovação dão errado. E por que a gente está falando isso? Mais uma vez, por conta a questão das startups fecharem por falta, efetivamente, não de dinheiro, mas sim de demanda, né, de interesse. E quando você chega nessa fase daqui, que é a fase de prototipagem, efetivamente, talvez uma das coisas mais importantes que você tenha que mensurar é o seguinte, qual o KPI, Gurgel? Qual que é o KPI único que você coloca para todos os projetos? Cara, e a resposta que eu já dei em alguns lugares é a seguinte, cara, não tem KPI único. Vamos tomar, por exemplo, o seguinte, isso tudo, quando você abre o aplicativo do iFood de vocês, isso já foi um jet ski, isso já foi um projeto, isso já foi um projeto de inovação. Quando você está pegando, a título de exemplo, farmácia aqui, qual que era o KPI, Gurgel? O KPI era pura e simplesmente a capacidade que eu tinha na época de ler estoque de um determinado estabelecimento. Por quê? Porque até então eu não lia este estabelecimento, você tinha uma pizzaria, eu dava um comando para você produzir uma pizza, que é algo bastante diferente que eu entrar no teu estoque e ver quanto você tem de Neosaldina. Então, o KPI que eu estava acompanhando aqui era a quantidade de sistemas, né, de RPs, que cada uma dessas lojas tinha, que eu conseguia ler e conseguia ler estoque. Legal. E quando eu ia para shopping, por que a gente estava fazendo aqui em shopping? O KPI era o mesmo? Não, apesar da gente estar lendo estoque, quando a gente estava vindo para cá, a gente estava vendo e medindo intencionalidade, que é você entrar no aplicativo de comida e efetivamente comprar um tênis, comprar um óculos, comprar um carregador, e aqui o KPI era completamente diferente. Vamos lá, última fase de Blitzscale, eu vou ter que acelerar por conta disso, mas a gente vai falar de inovação aberta. Alguém trabalha efetivamente com inovação aberta aqui? Tirando a Carol? Cara, inovação aberta, assim, explodiu nos últimos anos, você simplificou isso ao máximo de falar que, porra, é startup e trabalhando com Big Corp. Eu acho que tem várias outras ferramentas para se fazer em relação a isso. A gente poderia fazer a analogia de jet ski, que depois de jet ski, hoje em dia você tem lanchinhas e outras coisas. Mas a grande verdade é a seguinte, galera. Existe um baile acontecendo no Brasil e o brasileiro é bom pra cacete fazer duas coisas. O brasileiro é bom de lá na ponta desse baile, cara, flertar com todo mundo, cara. Você chega num evento como esse, as startups conhecem todo mundo, conhece a Corp, conhece o VC, conhece o empreendedor, conhece... Cara, e a gente flerta, tá? Sem o lado pejorativo da palavra, o brasileiro é muito bom de conversar e falar com uma cacetada de gente. E aí, de repente, apaga a luz, acende a luz, cara, a gente casa. E o casar, que para mim é assinatura de contrato de equity. Aí, efetivamente, a gente está falando de, porra, gestão de sociedade. E me parece, não só, por exemplo, de inovação aberta, cara, que a gente está pulando uma fase que é hiper importante para tudo na vida. Cara, vamos se conhecer um pouquinho melhor, né? Porra, eu sou um CVC, você é uma startup, você vira para mim, oi, Gurgel, tudo bom? Daniela, prazer, tudo bom? Cara, qual o tamanho do teu cheque? Quanto você está disposto a investir? Calma, Dani. Pera. Cara, o que é bom a gente fazer? Cara, vamos namorar um pouco, né? Vamos conhecer um pouco melhor. E hoje o tempo de POC média no Brasil, ou seja, o tempo que um relacionamento entre uma corp e uma startup cai vertiginosamente em todos os âmbitos que você olha para a inovação aberta no Brasil. Vou fazer um desafio, Dani, se você não se importar, cara, um desafio chamado Care to Dare. E não tem certo e errado. Mas a única coisa que você tem que fazer é a Letícia, que está do teu lado, ela tem que chegar, sabe aquelas paredes escaladas? Ela está do teu lado, você tem que fazer com que ela chegue lá em cima da parede escalada. E você tem 4 formas de fazer isso aqui. Primeira forma,
você bate na mesa, dá um esporro e grita, vai, Letícia, sobe! Grita efetivamente com ela. Segundo, você sobe junto com ela. Tem a terceira forma, que você, porra, fica aqui calminha, dá segurança, fala, sobe você, eu fico aqui embaixo. E tem a quarta, que é você virar para ela e falar, vou te ensinar o passo a passo, como é que você faz e tudo mais. Dani, qual dessas aqui você faria? Sim? C? Alguém faria alguma coisa diferente? C? Alguém faria A? Isso é muito legal, né? Porque ninguém levanta a mão. E eu tenho estatística que mostra que mais de 80% das pessoas, a primeira reação é sempre a A. Vai, porra, vai. A gente é treinado para isso, cara. A gente nasceu num país que, porra, incentiva isso, infelizmente. Mas resumo da ópera, cara, aqui não tem certo e errado. Essa pesquisa daqui é uma pesquisa do MD, de um livro chamado Care to Dare, que ele registra que, efetivamente, a tua posição como líder deveria dar segurança. Que é no caso da Letícia, quando a Lê vai começar a subir e ela tá lá, e de repente vai chegar um momento que, inevitavelmente, ela vai empacar. E na hora que ela empacar, ela vai ter que arriscar. E na hora que ela empacar, ela vai ter que experimentar. E na hora que empacar, ela vai ter que virar e falar, cara, e se eu tentar pegar aquela porra e não der certo? Ela tem que lembrar, cara, tanto faz, que a Dani está lá embaixo segurando essa corda, ela não vai deixar eu cair. Esse movimento de você ser um líder que dá segurança para o teu time, gera para que, na minha interpretação, seja a coisa mais importante que pode acontecer de uma empresa. Muito diferente de falar que vai ser inovadora ou não inovadora, que você consegue estimular a cultura de experimentação. Vamos falar super rápido aqui sobre criatividade para fechar. Cara, ninguém levantou a mão quando eu perguntei de criatividade. Só algumas estatísticas rápidas. Cara, empresas que fomentam a criatividade têm 40% de ter lançamento de produtos melhores do que as que não fomentam isso. Talvez o melhor exemplo aqui seja a Pixar. Todo mundo lembra da Pixar quando a gente fala de criatividade e a gente não lembra, cara, que a Pixar, quando lança um filme, ela tem uma receita de quase 300% no lançamento daquilo. Imagina teus projetos de inovação tendo um retorno desse. Ou você pega, quando você olha para a corrida de patentes, empresas criativas geram 25% mais de patentes do que outras, que é o caso da 3M, uma das empresas que tem maior quantidade de patentes no mundo. Ou você poderia olhar por isso por um viés de que, porra, as empresas que têm maior taxa de sucesso e inovação são exatamente as que estão fomentando no início do funil a parte de criatividade. Vamos pegar a título de exemplo as top 10 empresas mais inovadoras do mundo. Como é que elas olham para a criatividade? Cara, a criatividade não é subir no palco descalço, usar bermuda e riponga, legal. Cara, criatividade na cabeça deles é, cara, cultura de experimentação. E quando eles olham para isso, eles olham o seguinte, cara, as empresas mais inovadoras do mundo, elas têm 5 vezes mais geração que os concorrentes, elas incubam 2 vezes mais o número de empresas que os concorrentes e elas testam, de novo, experimentação 13 vezes mais do que o concorrente. Resumo do que a gente está falando, galera, essa turma toda aqui, eles não olham para a inovação como um processo, como uma área, como um departamento, como uma coisa, como fosse fim. Ela é consequência de você estar atrelando e colocando mais vapor em cima do teu viés de criatividade. Para fechar, cara, inovação, acho que, não lembro, alguém estava comentando disso há 1 minuto atrás, eu ouvi a frase, pô, não, você tem que focar no problema, não tem que focar na solução. Alguém lembra do Segway? Mais do que isso, alguém já viu o Segway sendo usado sem ser para segurança de shopping ou para ficar fazendo turismo em cidadezinha nos Estados Unidos? Cara, a grande verdade é que o Segway foi criado, foi super legal, mas, cara, ele é grande para a calçada, lento para a rua, pesado para carregar, ruim ou caro para o consumidor médio. Cara, o Segway, depois que se lançaram aquelas e-scooters, ele virou uma solução super bonitinha, procurando um problema. Cara, e a empresa não é à toa que faliu. Não sei se alguém já teve ou conhece alguém que tenha a Juicero. Cara, a Juicero é uma... eu não sei nem como explicar. A Juicero é essa máquina bonitona daqui. Os caras levantaram 120 milhões de dólares no Silicon Valley. Cara, para fazer o quê? Suco. Cara, isso aqui é uma porra de uma máquina de fazer suco. E aí, quando você olha para isso, tem o hype, tem a parte bonita, tem o negócio, tem o legal de ser super... Mas quando o pessoal olhou ali para dentro, falou, cara, isso aqui faz suco. Para que eu vou gastar 400 dólares na porra de uma máquina de fazer suco, quando eu tenho aqui, sei lá, minha máquina de fazer suco de laranja a 25 dólares. Então, o resumo é, essas empresas que tentam ser hypadas no sentido de criar uma solução super inovadora, mas não pensam no problema, acaba acontecendo isso. E por que eu falo isso? Porque acho que a gente está vivendo uma cultura de hype de inovação, que eu sou completamente avesso. Nosso amigo Adam, semana passada, apareceu mais uma vez na mídia, falando que vai lançar mais uma PropTech. Eu não sei quem teria coragem de investir mais uma vez no Nilma, mas assim, se você pega a metodologia do Jim Collins e aplica, por exemplo, na WeWork, cara, você vê que assim, e eu não sou eu que estou cunhando o termo, tá? Mas assim, é inovação completamente sem competência que eles fizeram. O lançamento da WeLive, WeGrow, provavelmente um monte de nome que a gente nem ouviu aqui no Brasil, mas foram lançamentos que eles fizeram lá fora. Alguém aqui lembra da QB? Cara, a QB, ela gerou 1 milhão de patentes nos Estados Unidos. Ela ganhou o prêmio do escritório mais bonito de São Francisco, cara, e quebrou
simplesmente por quê? Porque ela levantou um monte de patentes de coisa que ninguém queria. Ou você pode pegar, por exemplo, o caso da Jawbone. Alguém teve, assim, lembra desses gadgetzinhos da Jawbone? Cara, a Jawbone, ela começou a pivotar, ela não se amarrava em uma tese. Ela ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Obviamente, depois de um tempo, ela acabou quebrando porque ela pivotou demais o tempo todo. Meu takeaway, quando a gente fala aqui de cultura, hype, de inovação, são dois casos. Primeiro, Banco da Escócia, cara, gastou milhões na construção de um lab de inovação, de vidro, os cacete A4, 50 bilhões de prejuízo por ter feito isso. E o melhor de todos, General Electric, que é a empresa que eu amo e bebo da fonte da GE, mas o cara lá, quando estava sobre a gestão do Jeff, começou com, adoro esses nomes, assim, GE Imagine Breakthrough, the Fast Work, e começa um monte de nome em inglês, um monte de nome de... E a ação caiu 75%. Então, assim, cara, inovação não é criar uma porrada de nome bonitinho em inglês, de programas, o cacete A4. Cara, deveria dar dinheiro, nota fiscal. Adorei que você falou desde lá no início. E por que eu falo isso? Porque, no final das contas, se você tiver que dar um livro para o teu funcionário, deveria ser esse livro daqui. A Mentalidade do Fundador é um livro do pessoal da BEM. Cara, ele bebe e fala de que as empresas que efetivamente têm esse tipo de mentalidade, muito mais do que uma mentalidade de vou inovar, vou inovar, vou inovar. Porra nenhuma. Se você tiver uma mentalidade de, cara, eu vou ser um empreendedor dentro da minha empresa, você tem uma prova de ser 3 vezes mais valioso do que os teus concorrentes. Estão gritando aqui um time up para mim. O melhor exemplo que eu tenho na cabeça em relação a isso é uma empresa brasileira pseudo-brasileira chamada Mercado Livre, e quando você pega o Mercado Livre com essa concepção, você tem NPS de 75%, sem rotatividade mais baixa, e você tem 73% das iniciativas sendo geradas pelos próprios funcionários. Qual que é o livro em cima do qual o Mercado Livre bebe? Cara, é o livro do Working Backwards. Que, no final das contas, talvez seja a Bíblia de inovação ou a Bíblia para quem está querendo lançar produtos novos. Deixa eu fechar rápido aqui com a questão de imediatismo, esforço e acho que tudo está na minha cabeça em relação a gente querer as coisas tão rápidas, apesar de eu estar falando de uma maneira acelerada. Normalmente eu pergunto para as pessoas assim, cara, tem alguém na plateia fazendo academia? Levanta a mão, por favor. Tem alguém fazendo fisioterapia? Ou terapia? Menos gente, cara. Deveria ter mais gente fazendo terapia. Fisioterapia, tem alguém? Porra, mas tá um bando de quebrado, eu também estou fazendo. Cara, o que isso tudo guarda em comum? Eu guardo em comum uma coisa chamada Behavioral Science. O professor Lee Newman já falava sobre isso, que a gente deveria trabalhar a inovação da mesma forma que a gente trabalha o nosso comportamento. Quando você pega o conceito de Behavioral Science e aplica dentro de inovação, você cunha um termo chamado Behavioral Fitness. E se eu virar para você e falar o seguinte, cara, Elizabeth, vamos treinar para você ser a número 1 de inovação, eu não sei o que é ser número 1 de inovação para você ou para a tua empresa. Mas vamos supor que você queira, ou tua empresa, ou o CEO da tua empresa queira fazer o seguinte, cara, meu sonho é ser premiada no ranking lá e estar em número 1 de inovação. Beleza, vamos pegar então, a título de exemplo, os 4 rankings de inovação mais famosos no mundo, BCG, Forbes, Fast Company e Wall Street Journal. Vamos quebrar um pouco o da BCG, particularmente, que eu mais gosto. Isso aqui é um recorte da BCG de 2021. Digamos assim, não vai mudar tanto o que eu quero fazer o ponto aqui não, mas o que te causa de uau nos 10 aqui mais inovadores do mundo? Vamos lá, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla... Nada demais. Esse ranking, na época que foi feito esse recorte, ele existia há 14 anos. E quando você faz esse recorte, quebra e explode ali no tempo, é essa fotografia que você tem. E por uma puta coincidência, quem são as empresas que apareceram todos os anos no ranking? Vamos ver lá. Google, Amazon, Apple, HP e tudo mais. Cara, o ponto é, 1/3 das empresas apareceu nesse ranking ao longo dos últimos 15 anos e desapareceu. Não é desapareceu do mundo, desapareceu do ranking. Metade delas apareceu 3 vezes e saiu. E quase 80% delas apareceram assim, cara, inovar é importante. Não, agora não é. Não, agora inovar é importante. Não, agora não é. Não, vamos botar muito dinheiro em inovação. Não, agora tira dinheiro de inovação. E eu chamo isso de soluço de inovação, é a pressa da inovação, ou o Ozempic de R$11, onde a gente quer inovar rápido, da noite para o dia, quer ter resultados da noite para o dia. O que vai acontecer na grande maioria das vezes é que quando você tem esse soluço de inovação, o que você tem como resultado é que toda vez que você tiver um fator exógeno, vamos pegar um fator exógeno talvez extremo, como uma Covid, as pessoas vão colocar efetivamente o braço dentro de eficiência e para fazer isso eles vão tirar justamente inovação. Teu competidor, se não fizer isso, ele sai com 30% de valorização acima de você. E o mais importante disso tudo, se você ficar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, você nunca consegue cunhar uma cultura de experimentação que, segundo o Kotler, levaria, em média, de 3 a 4 anos seguidos de investimento de inovação para você conseguir fazer isso. Conclusão, galera. Não sei quem escaneou.
Socran Legrug não existe, é meu nome escrito ao contrário, Marcos Gurgel. Esse livro, obviamente, foi criado com IA, não existe nada disso. Mas a minha provocação que eu ia fazer para você é a seguinte. Você já viu essa exposição chamada Os Anos 2000? Ela foi criada em 1800 na França e o pessoal virou e falou o seguinte, cara, imagina como vai ser o mundo daqui a 200 anos. E tem um cartão postal que particularmente eu adoro, que é esse aqui, que é o cartão, o correio postal. Vamos lá, o entregador, o moço do correio postal. E o que eu acho tão interessante nesse cartão? Você imaginar que em 1800, na França, o cara imaginou que 200 anos lá na frente, a pessoa ia estar entregando carta voando num drone, numa bicicleta, não sei o que é isso, mas ela não viu o advento do rádio, da televisão, da internet e de várias outras coisas. E imaginou que a gente ia estar se comunicando por cartas. Minha provocação final aqui para vocês é a seguinte: para um pouco com essa ansiedade de inovar da noite para o dia e vamos esquecer que inovação deveria ser um departamento e deveria ser muito mais um comportamento não exclusivo de uma área, exclusiva de uma empresa, mas sim de todos os funcionários delas. Quem tiver interesse na apresentação, me dá um ping depois. Galera, Senac, muito obrigado, um beijo, valeu!